Aí tem história. Olá, curiosos! Me diga uma coisa, você gosta de viagens e de aventuras e de quem testa os limites seus e de tudo mais? Então me acompanha porque eu acho que você vai gostar do cara que eu vou te apresentar. Até porque aí tem história. O nome desse personagem era Lorenz Peter Elfred Freuchen, mais conhecido como Peter Freuchen ou Peter Freuchen. Ele nasceu em 1886, morreu em 1957, casou-se 3 vezes, teve filhos e filhas e era dinamarquês. Bom, acho que isso esgota a parte normal, comum do cara. Ele fez tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Olha só, ele foi jornalista, escritor, antropólogo e principalmente explorador, atividade que alimentava bastante as outras todas. Mas o que raios faz um explorador? Eu sei, ele explora, mas podemos ser mais específicos? Olha, na virada do século XX, no começo do século XX, havia quase uma corrida pelo que se chamava de a conquista dos polos. Os polos, Polo Norte e Polo Sul, eram praticamente as últimas fronteiras do planeta. Então eram os polos e o seu entorno, do círculo polar ártico para cima e do círculo polar antártico para baixo. E esse povo nórdico, talvez por estarem muito acostumados com o frio, estavam na linha de frente dessas corridas, faziam competições mesmo para ver quem chegava primeiro ao Polo Norte, quem chegava primeiro ao Polo Sul, quem descobria a passagem pelo mar que ligava o Oceano Atlântico e Pacífico pelo norte. Era puxado o negócio. E, e esse pessoal atravessava desertos de gelo cobertos com peles, porque não tinha blusãozinho de nylon. E também não tinha moto de andar no gelo, era trenó puxado por cachorro. Quem sabe um dia eu conto essa história porque ela é bem maluca. Mas eu dizia, o Freuchen, ele acompanhou o Knud Rasmussen, que era praticamente uma lenda nesse negócio de explorações em meio a geleiras. Ele acompanhou nas chamadas expedições Thule. Thule é uma coisa meio lendária lá do tempo dos autores greco-romanos, lá na antiguidade, e teve autores que disseram, olha, tem a ilha de Thule é a mais ao norte, coberta de gelos, num lugar em que você não sabe se é terra, mar ou ar. Então tinha essa lenda de Thule ser o lugar mais ao norte do planeta. E eles fizeram a série de expedições Thule. Foram 7 expedições entre os anos de 1912 e 1933. E essa equipe do Rasmussen e do Freuchen, eles percorreram no trenó quase que a Groenlândia inteira. E ajudaram a desenhar os mapas da Groenlândia. Porque quem é que vai lá no meio do gelo para saber se tem passagem por mar ou não? Eles foram e voltaram para contar a história. Entre essas expedições, o Freuchen viveu muitos anos com os Inuit, que são os indígenas do Círculo Polar Ártico, que a gente chama erroneamente de esquimós, o nome correto é Inuit. Inclusive a primeira, ele se casou 3 vezes, a primeira esposa dele era Inuit, eles tiveram um casal de filhos, que viveram sempre por lá, e o neto deles acabou sendo o primeiro deputado Inuit a ser eleito no Canadá. Aventuras do Peter Freuchen? Bom, ele perdeu uma perna, porque ela se congelou. Tem uma outra que talvez não seja tão dolorosa, mas é mais escabrosa. Ele estava indo no seu trenó, veio uma nevasca, meio de repente, ele não tinha como fugir, pegou o trenó e virou o trenó de cabeça para baixo e se enfiou ali embaixo. E estava protegido, fez que nem uma microcabana. Funcionou, mas funcionou até demais, porque passada a nevasca, o gelo fixou-se ali. E ele não conseguia sair. E ele estava sem ferramentas, não tinha como quebrar o gelo na mão. Bom, era esperar morrer de fome ou de hipotermia. Mas ele era Peter Freuchen, lembram? Ele pegou as suas fezes, porque ele ficou lá muito tempo.
pegou as suas fezes e moldou na forma de um instrumento pontiagudo. Esperou congelar até o ponto em que elas viraram pedra e quebrou o gelo com as suas fezes. Que tal? Durante a Segunda Guerra Mundial ele se opôs diretamente contra o nazismo e contra o antissemitismo, e se alguém maltratasse um judeu perto dele, ele dizia: eu sou judeu. Por quê? Acontece que ele era um cara gigantesco e impressionável, ele era um viking mesmo. Ele chegou a ser preso pelos nazistas e foi condenado à morte porque ele era da resistência dinamarquesa, lutando contra os nazistas, e ele conseguiu fugir. Bom, e a cereja do bolo é ele ter participado de um programa de perguntas e respostas na TV norte-americana chamado A Pergunta de $64 mil, respondendo sobre os 7 mares. Bom, é claro que ele ganhou os $64 mil. É isso.